Bem-vindo ao nosso quarto episódio do PIDcast, o podcast da Pi. Nessa série de podcasts, eu tô contando a minha história na Umbanda, porque olhando para trás eu percebi que tiveram diversos pontos onde eu gostaria muito que alguém tivesse me avisado, que alguém tivesse me explicado o que acontecia. Então, por isso eu decidi fazer essa série para contar um pouco da minha trajetória e, de repente, ouvindo a minha trajetória, ouvindo tudo pelo que eu passei, você possa se identificar com algo e encontrar respostas para coisas que você tem vivido, sentido. Muito bem, continuando a nossa história, no episódio de número 2, eu contei que entrei para um grupo, que foi o primeiro grupo que eu comecei a frequentar, isso quando eu tinha 18 anos. Esse grupo se chamava Pai João da Caridade. E eu tenho um amor imenso, imenso, uma gratidão infinita por esse grupo. E eu percebo que é um grupo muito diferente de qualquer umbanda que eu veja hoje em dia. A estrutura do trabalho, a forma de trabalhar, a forma como as reuniões aconteciam, era muito diferente. Mas olhando para a Pierra de 18 anos, eu sei que tinha que ser num grupo daquele jeito para que eu pudesse me desenvolver espiritualmente naquele momento. Se não fosse daquela forma, hoje eu não seria a pessoa que sou. Então, muitas vezes, eu percebo assim que as pessoas se questionam, poxa, mas por que eu não conheci esse grupo antes? Mas por que não entrei em tal lugar antes? Mas por que não nasci nessa religião? Porque se tivesse sido assim, hoje você não seria quem é. E hoje eu não seria quem sou. Aquele grupo, ele tinha uma forma muito particular de funcionar. Conheci muitos outros grupos maravilhosos, cada um funciona da sua forma, ao seu ritmo, e funcionam muito bem. Mas nesse grupo que eu entrei, a característica que mais me chama a atenção é a organização. Se não houvesse organização, não seriam possíveis os trabalhos. Era um grupo assim... Na minha mente, eu lembro do desenho Os Pinguins de Madagascar, que tem um episódio que um macaco do zoológico vai para dentro da toca dos pinguins porque ele é muito bagunceiro. E então qualquer coisa que cai no chão, assim, às vezes não chega nem a cair no chão. Os pinguins já passam arrumando tudo e fica tudo limpo e brilhando sempre, assim. Esse grupo era dessa forma. Era uma organização, assim, absurda. Todo o ritual, ele fluía de uma forma perfeita. Era incrível isso. Tinham diversos outros pontos que eu discordo e, enfim, assim, tudo tem o seu lado positivo e negativo. Mas a ordem nesse grupo era muito forte. Antes de começar a falar sobre como as coisas funcionavam, eu preciso fazer um parênteses falando da Umbanda. Uma das características da religião Umbanda é que ela não tem um dogma. Ou seja, não existe um livro, uma regra que diga assim: a religião da Umbanda tem que funcionar dessa forma. E aí tem ali as regrinhas dizendo, ó, é assim que funciona e todos os terreiros têm que seguir isso. Não existe.
Caso exista uma federação ou algo assim, eu particularmente desconheço e certamente é algo novo, porque a própria Umbanda é uma religião bastante jovem, se comparada a outras como o catolicismo, por exemplo. Mas se você vai numa igreja católica, no Acre, na Bolívia, no Paraná ou em Alagoas, a missa é a mesma. Pode mudar uma ou outra coisinha, mas via de regra é a mesma missa, né? É o mesmo formato que é seguido. Da mesma forma, se você for numa mesquita, existem as mesmas regras, é do mesmo jeito que funciona. A Umbanda não. Cada terreiro tem a sua própria história, segue a lei do amor, da humildade, da caridade, segue o processo assim de incorporação dos guias. Mas aí existem terreiros que trabalham linhas como ciganos, baianos, marinheiros, existem outros que não trabalham. Então, isso varia muito de casa para casa, de terreiro para terreiro. E é importante falar sobre isso porque, principalmente para as pessoas que não conhecem a fundo a religião, de repente eu estou falando aqui, contando como funcionava lá naquela primeira casa que eu frequentei, e isso pode soar como uma crítica a terreiros que funcionam de forma diferente. De forma nenhuma, esse é o ponto. E também, se você trabalha em um terreiro que funciona de outra forma, é algo natural, porque cada terreiro tem a sua maneira de trabalhar. Dito isso, fecha parênteses, nesse terreiro, no Pai João da Caridade, que era o terreiro onde eu trabalhava, os encontros, que dentro da Umbanda se chamam giras, então a gira, ela é o encontro, é como se fosse a missa, o encontro, sabe? É aquele momento, se chama gira. Muito bem, então as giras, elas funcionavam da seguinte maneira. Os médiuns chegavam ao terreiro, eles apenas entravam no congá, que é o espaço santo, e deixavam as suas coisas de trabalho. Aí eles iam para o vestiário, se trocavam e não entravam mais lá. Só o chefe da casa entrava, acendia as velas e então toda a corrente fazia uma fila. Correntes são os médiuns que trabalham, tá? Eles faziam uma fila prontos para entrar e começavam a cantar música de defumação. Vinha uma única pessoa com um turíbulo, que é aquele objeto que é usado para fazer defumação, que é como se fosse um incensário grande. Ali são colocadas ervas, arruda, guiné, obi, urubu, enfim, várias ervas. E ele ia e defumava todo o espaço sagrado. Aí o pai de santo defumava a pessoa que estava fazendo defumação, a pessoa defumava o pai de santo, e a partir disso abriam a cordinha assim para os médiuns entrarem no congá. Os médiuns iam, passavam pela defumação, batiam a cabeça no altar. Bater, que eu digo, gente, não é ir lá e dar uma porrada com a cabeça, mas é tocar. Tocavam a cabeça. Ali naquele momento a gente se concentrava, dizia que seja um bom trabalho, enfim, cada pessoa colocava ali o seu coração. E como eu já expliquei anteriormente, que me foi ensinado, tá na fila para entrar, primeiro, as duas mãos para trás, mãos fechadas. Uma mão segura a outra. A direita segura a esquerda. Porque o lado direito emana a energia.
O lado esquerdo retém a energia, ou seja, esse gesto significa que você está fechado em si mesmo. Então você não está aberto para energias externas. No momento de passar para entrar no Congá, abaixa, encosta o polegar no minguinho, une os outros 3 dedos e toca em formato de triângulo, para saudar a tríade sagrada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a criança, o adulto e o idoso, e o seu orixá de frente, o adjunto e o ancestre. E então nós passávamos pela defumação, íamos até o altar e novamente tocávamos a testa, vira a cabeça para o lado direito, vira a cabeça para o lado esquerdo e toca esses 3 pontos da cabeça para saudar os 3 orixás que acompanham e que guardam a nossa vida, o nosso destino. E cada um parava no seu lugar. Então começava-se o ritual da gira. Primeiro, chegava o caboclo-chefe e fazia toda a imantação do terreiro. Ele fazia os rituais, despejava um pouquinho de água em cada um dos 4 cantos do terreiro. Ele riscava o ponto, que era um ponto. Riscar o ponto, vamos lá. Existe uma tábua mesmo, de madeira, pedaço de madeira retangular, que se chama tábua de ponto, porque é ali onde os pontos são riscados, onde os desenhos são feitos. Essa tábua, ela ficava próxima ao altar, que é altar mesmo, igual de igreja católica, evangélica, uma mesa com flores, com velas, algumas imagens. Esse terreiro não utilizava imagens, então só tinham velas. De um lado tinham espadas de São Jorge e sempre muitas flores, muitas flores. E no chão, em frente ao altar, ficava essa tábua. Então o caboclo-chefe, ou seja, pai de santo, que é o guia, que seria como o pastor, o padre, enfim, incorporava o caboclo dele, que automaticamente é o caboclo-chefe da casa. E ali ele riscava um ponto que era a energia que seria trabalhada em todo o trabalho daquela noite. Ele riscava esse ponto ali e depois ia embora. Desincorporava. Então vinha o preto velho do pai de santo, se sentava no meio do terreiro e passava uma mensagem para todos, para corrente e para assistência. Então vinha o momento do passe, onde 4 ou 5 médiuns eram elegidos pelo pai de santo e faziam uma fila assim, um ao lado do outro. Na frente desses médiuns, na frente de cada um, era feita a fila com as pessoas que foram lá naquela noite para receberem ajuda, que eram a assistência. E então, cada um desses médiuns ia e dava passe em cada pessoa, mas tudo acontecia de forma muito fluida, muito rápida. Esses médiuns poderiam ou não incorporar, mas eles sentiam a energia e davam um passe. Passaram pela pessoa, dar um passe significa limpar a energia, equilibrar a energia da pessoa. A partir do momento em que passaram pela pessoa, aquela pessoa já podia se retirar e sentar novamente no lugar dela. Depois desse momento, vinha o Exu que regia os trabalhos, que também era o Exu do Pai de Santo. E aí sim começavam os trabalhos daquela noite, onde os médiuns incorporavam primeiramente os pretos velhos. Todos da assistência que queriam consulta passavam pelos pretos velhos, né? Sentavam, conversavam.
Ao lado de cada pessoa incorporada, sempre tinha um Cambone que acompanhava aquela pessoa especificamente. Então, existia, por exemplo, a Ana. Quem era a Cambone da Ana era Maria. Então, isso já era determinado. Existia o João, quem era o Cambone do João era o Renato, ou a Ana, ou, enfim, qualquer pessoa, né? Aqui estou só criando nomes fictícios. Mas já existia esse formato de trabalho. Então, a pessoa já ficava ali do lado com uma prancheta. Nessa prancheta tinha uma ficha de papel, assim, com várias linhas. Estava escrito lá: Oriente, Caboclo, Exu, Pombogira, Erê. Acredito que era isso. Eram esses. Então, conforme a conversa ia fluindo, o preto ou preta velha falava: coloque essa pessoa aqui na linha das moças, as pombogiras, coloque para caboclo, coloque para erê. E o Cambone, aquela pessoa que estava ali do lado, desincorporado, ia anotando tudo isso e entregava a fichinha para a pessoa. Na saída, saindo do congá para voltar para o lugar onde as pessoas ficavam sentadas, tinha alguém com uma caixinha com diversas fichas coloridas, todas enumeradas. Então tinha lá ficha branca com número, sei lá, de 1 a 50, ficha verde de 1 a 50, e assim ia com várias cores. Quando eu entrei no terreiro, essa era a minha função. Perceba que com ou sem fichinha a gira continuaria igual. Se um médium estava incorporado e não tinha um Cambone do lado, dá problema, porque aí não tem ninguém para fazer as anotações. Se não tem um médium para incorporar, dá problema, porque como é que a entidade vai falar se não tem quem incorpora? Agora, entregar as fichinhas era assim... Sabe aquele tipo de coisa que você pede para alguém fazer só para a pessoa ficar feliz? Sim, então era basicamente isso, né? Quando eu entrei, era esse o meu trabalho. E eu fiquei fazendo isso, acredito que por pelo menos uns 2 anos, mais ou menos. E eu não faltava uma gira. Só que nesse momento, eu não ficava lá parada, olhando as pessoas. Eu ficava rezando e abençoando aquelas fichas. Cada uma delas era um pedacinho de papel colorido e eu ficava: Deus que abençoe, que as crianças tragam felicidade para as pessoas que pegarem essa fichinha, que a vida amorosa dessas pessoas seja melhor, que os caminhos se abram para as pessoas que pegarem a fichinha vermelha, e assim ia. Então as pessoas vinham até mim e entregavam a ficha, eu olhava as fichinhas correspondentes: vai para o Oriente, tá a ficha branca, vai para Caboclo, aqui tá a ficha verde, vai para as crianças, ficha cor-de-rosa, e assim ia. Então saíam, né, os pretos velhos desincorporavam, depois vinha a linha do Oriente, que é uma linha de cura. A linha do Oriente, ela trabalha muito com cura, com equilíbrio, até mesmo cirurgias espirituais. Então, para essa linha, eram colocados colchões no chão, e colocavam um colchão, a gente cobria com lençol, e vinham as entidades, né? As pessoas vinham, deitavam ali, quem recebeu a fichinha branca, e depois recebiam aquela energia tão bonita da linha do Oriente, que é uma linha assim de muita paz, de muita tranquilidade. Na sequência vinha Caboclo, como eu já disse anteriormente, aí as pessoas entravam, tinha a gira de Caboclo, saíam. Aí, crianças, Pombogira, Exu e depois Pombogira para fechar. E tudo isso se passava na mesma noite. Terminado esse processo todo, vinham
as giras de desobsessão. Então, quem estava com algum quiumba, com um obsessor ou com uma energia assim muito pesada, ficava para o final. Terminadas as desobsessões, eram trabalhados os médiuns da corrente. Então, naquele grupo, as giras começavam às 7 horas da noite e nós trabalhávamos até 1 da manhã, mais ou menos. 1h30, 2 horas da manhã. Então, era um processo, assim, era um período realmente bastante longo. Mas funcionava muito bem. Muito, muito bem. A grande questão é que nesse terreiro existiam normas muito rígidas. Então, ali não podia sentar. Você precisava pedir permissão para ir tomar água. E assim, geralmente as pessoas não tomavam água. Uma ou outra pessoa levava uma garrafinha e dava assim um golinho de água. Mas não tomava água mesmo. Não ia ao banheiro. Não podia encostar um no outro. Mesmo se a pessoa tivesse incorporada, você não podia encostar nela. Se tivesse desincorporada, não podia encostar na corrente. Não podia se encostar na parede para não quebrar a corrente. Então, era trabalhado muito a nível energético. Isso tem um lado ruim, porque no campo físico, no campo da matéria, a gente cansa, né? Chega uma hora que você fala, meu Deus, eu quero sentar. É natural. Principalmente as pessoas mais de idade. Mas não podia. Por outro lado, você não precisava pedir as coisas para as entidades. Porque a energia era tão forte e tão intuitiva que se você se aproximasse, a entidade já virava para você. O médium incorporado, ele sentia a tua presença e virava. Então, assim, você realmente não precisava tocar nas pessoas. E isso também reflete muito na hora do passe, porque não se tocava no consulente, não podia tocar. Encostar na mão, encostar no peito, não podia. Então, existia um respeito muito grande nesse sentido. Isso é algo que em algumas casas pode gerar um certo desconforto, né? Porque você nunca sabe quem é a pessoa ali que você está dando passe ou que está recebendo aquela energia. Então, às vezes chega, encosta, isso pode gerar algum desconforto para alguém, né? Ou então vai o casal e aí de repente, pronto, a médium mulher vai lá no homem. Aí já era, né? Então, assim, nesses aspectos, a rigidez desse terreiro que eu trabalhava era muito positiva. Aprendi muito lá. Mas também conheci muitos outros terreiros, que eu vou contar ao longo do tempo. Terreiros onde, por exemplo, todas as entidades vinham em terra ao mesmo tempo. Então você olhava, tinha Exu, tinha Herê, tinha Caboclo, tinha Preto Velho, tudo junto, incorporado. Isso para mim é bastante estranho, porque são frequências energéticas diferentes. Mas tem casas que funcionam dessa forma, e que funciona, e que dá certo, e que as pessoas se sentem bem. Perfeito, né? Não é algo com o qual a minha energia se afinize, mas funciona. Existem outras casas onde, e a grande maioria é assim, a esmagadora maioria é assim, onde é feito uma gira por noite. Então, por exemplo, amanhã é gira de Preto Velho, e aí vem só Preto Velho. Vem, por exemplo, Caboclo para dar passe e vem Preto Velho. Em algumas casas vem só Preto Velho. Existem casas onde tem gira de direita e de esquerda. Então, por exemplo, hoje vai ser gira de direita. Isso quer dizer,
entidades que trabalhem mais ligada com a linha da direita, com a linha espiritual e não tanto com a linha física, da matéria. Então, nós temos aí da linha da direita, Preto Velho, Caboclo, Herê, linha do Oriente. Da linha da esquerda, Exu, Pombogira, Exumirim. Então, existem grupos que fazem assim, essa semana é gira de direita, e aí vem todas as entidades da direita, às vezes simultaneamente, às vezes vem caboclo, aí sobem todos os caboclos, desincorporam todos os caboclos, e depois vem preto velho, aí desincorporam todos os pretos velhos, e assim sucessivamente. Também funciona. Aí na semana seguinte é gira de Exu, que é gira de esquerda, então também funciona. E aí vem Exu, depois vem Pombogira, às vezes vem Exu e Pombogira junto, não no mesmo médium, mas um médium está incorporado Exu, um médium está incorporado Pombogira, e assim sucessivamente. Então existem diversas formas de trabalhar. Cada casa é do jeito que é, de acordo com a energia que funciona para aquele grupo de pessoas, de acordo com aquilo que foi transmitido pelos antepassados daquele pai ou mãe de santo. Mas cada grupo, ele trabalha de uma forma. Por quê? Porque para uma frequência vibratória funciona daquela forma. E para as pessoas que se sentem bem naquele lugar, funciona daquela forma. Da mesma maneira, tem gente que não tem paciência para trabalhar, como nessa casa que eu expliquei. E a minha própria energia, chegou um momento em que meus guias me disseram, sai daqui, vai embora, porque aqui não é mais o teu lugar. Não porque a casa fosse ruim, mas porque o meu tempo ali já não dava mais. Muito bem. Eu quis contar um pouco do funcionamento da casa para mostrar as diferentes formas de trabalhar nessa religião tão bonita que é a Umbanda. Todas elas estão corretas dentro daquilo que cada grupo acredita, dentro daquilo que cada grupo sente como certo e errado. Esse foi o grupo no qual eu entrei primeiro. Depois trabalhei em alguns outros. Hoje trabalho em outro. Mas conta aí. E como é na sua casa? Como é no grupo que você frequenta? Ou você já frequentou alguma casa? Deixa aí nos comentários quais foram as suas impressões, que eu vou adorar saber mais a teu respeito também. Beijos brilhantes no seu coração e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.